conversar agora, já vou chamar ela, a Gilene Pinheiro, que é secretária de combate ao racismo da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, na Bahia. Oi, Gilene, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo jóia. Obrigada aí pela oportunidade, pelo espaço, né? A gente que agradece, Gilene, pela participação. A gente está tratando hoje do Dia da Consciência Negra, está falando sobre racismo aqui no Brasil, e a gente conversa com você um pouquinho sobre mercado de trabalho. Vamos falar sobre emprego, porque o racismo também se manifesta nesse setor, né? Então, primeiro eu queria que você desse uma geral. A gente vive num momento, inclusive, com um alto índice de desemprego, e é claro que isso deve ser muito pior para as pessoas negras. Eu queria que você comentasse esse momento para a gente. Então, hoje, né, 20 de novembro, a gente está comemorando o Dia da Consciência Negra e é justamente, né, um espaço que a gente utiliza dentro do movimento sindical para estar levando adiante, né, o debate, né, sobre as questões raciais no mercado de trabalho, né, e do próprio movimento sindical. Isso porque a gente entende que essa organização de luta e de direitos, né, o direito de vida, o direito da liberdade, não só, né, as questões relacionadas ao trabalho, né, mas também as questões que estão relacionadas à melhoria, né, da condição de trabalho, elas são condições que nos foram legadas, né, por Zumbi, né? Então, esse dia de hoje a gente acaba tendo, né, um impacto maior para estar debatendo essas coisas. E aí, se a gente leva o olhar, né, para a questão do trabalho, do mercado de trabalho para o povo negro, para o trabalhador negro no Brasil, a gente constata, né, que a nossa relação escravocrata ela permanece com um impacto muito grande ainda sobre a vida do trabalhador negro. E quando a gente fala sobre essa questão racial no trabalho, a gente tem, por exemplo, uma pesquisa recente, né, que é um boletim, o boletim informativo do DIEESE, agora do segundo trimestre de 2020, que nos traz, né, exemplos, né, de como está a situação do trabalhador no Brasil, mas que traz uma ênfase, né, à questão do trabalhador negro, né? E aí lá no boletim desse segundo trimestre a gente tem um dado, né, sobre a questão dos trabalhadores desprotegidos, né? Quem são esses trabalhadores desprotegidos? Os trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, né, que não têm acesso aos direitos, né, sociais garantidos, né, pela assinatura da carteira de trabalho. E aí, quando a gente está falando sobre esse número de trabalhadores desprotegidos, o dado que o DIEESE traz, né, em relação ao Brasil, em relação ao Nordeste, e especificamente em relação à Bahia, em relação ao Brasil, o DIEESE mostra que a gente tem 45%, né, dos Vamos rodar, a gente tem essa arte que você está comentando, Gilene. Vamos rodar para as pessoas acompanharem com a gente. Ali, ó, trabalho desprotegido, no canto esquerdo, ali embaixo, né? Então, a gente tem, deixa eu ver que para mim tá ruim de ler aqui, negros e não negros, olha lá, entre mulheres 64% das mulheres e 45%, não, eu não tô lendo direito os números, espera aí, deixa eu pegar aqui com um tamanho melhor. 44%. Isso, são 44% das mulheres negras nessa situação, e aí esse dado aí é do Brasil, e se a gente afunilar e trazer os dados da Bahia, a situação ainda piora, né? A gente tem 46% de mulheres negras nessa situação hoje, em situação de desemprego, né? Situação de trabalho desprotegido, e temos, no caso dos homens negros, em relação a esse quadro aí do Brasil, 45% dos homens negros nessa situação. E trazendo o histórico para a Bahia, nós temos um dado de 55%, né, da população negra, dos homens negros, nessa situação de emprego informal, sem carteira assinada, que é o chamado os trabalhadores desprotegidos, né? Também é importante a gente conseguir também dar uma olhada na questão da valorização salarial, né? Quando a gente fala sobre diferença salarial, e aí a gente está falando novamente de questão de discriminação entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros, né? E aí o DIEESE também mostra nessa pesquisa recente agora, né, já durante a pandemia, já analisando dados, né, trazidos já com a pandemia, a questão da diferença salarial, né, entre trabalhadores negros e trabalhadores brancos, trabalhadores não negros no Brasil. E aí o dado do DIEESE, ele, por exemplo, em relação à mulher branca, falando sobre o dado do Brasil, ele nos mostra que a média salarial da mulher branca no Brasil é de R$ 2.660, enquanto
a média da mulher negra brasileira é de R$ 1.573, né? A gente consegue perceber essa diferença salarial dada exclusivamente, né, pela questão racial, pela discriminação racial, pela condição de trabalho, né, que é racializada e que o trabalhador é colocado no Brasil. E aí, se a gente traz essa questão da desvalorização salarial, né, da remuneração, para o Nordeste, a gente consegue, né, por incrível que pareça, ainda piorar a situação, né? No Nordeste, a condição da mulher branca, né, a média salarial de uma mulher branca é de R$ 2.105, enquanto de uma mulher negra é de R$ 1.345. E aí, em relação ao homem branco e o homem negro, o homem branco R$ 2.446, enquanto um homem negro R$ 1.542. Então, assim, a gente vê que a realidade, né, e a condição de trabalho da população negra no Brasil, ela reflete muito, né, o histórico do processo de escravidão, onde a gente tinha, né, uma mão de obra escrava, não valorizada, não remunerada, e que após esse processo a gente vem, né, colhendo ainda, né, há muito tempo, e essa situação permanece, perpetua, com a condição de desigualdade salarial, desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho, desigualdade de ocupação de cargos, né, de chefia nas empresas, né, não só nas empresas, mas também desigualdade de cargos superiores na política, né? A gente vê a representatividade, né, como um todo sendo delegada à população não negra e a população branca, a população negra apenas sendo, né, refém desse sistema, né, que é um sistema que a gente combate enquanto movimento sindical e a gente entende que tem que ser combatido, né? E é isso, né? A situação em relação ao mercado de trabalho. Agora você fala sobre essa questão da representatividade, daí eu queria, inclusive, que você... A gente já está quase finalizando, a gente vai ter que entregar 4 horas em ponto, mas vamos falar sobre a situação política na Bahia, principalmente Salvador, né? Salvador tem 80% da população autodeclarada negra e não consegue eleger um prefeito negro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, a composição da Câmara de Vereadores. Existe uma maioria negra ali na Câmara ou é o mesmo fenômeno que se repete de não existir essa representatividade negra também nesse espaço? Então, a gente passou por um processo eleitoral agora, né, contraditório, né, e assim, a gente sabe que em várias partes do país isso, mas relacionado a Salvador especificamente, como você falou, né, que nós temos uma população negra, uma maioria esmagadora de quase 82% da população, e a gente não conseguiu realmente eleger, né, e não vem conseguindo há um tempo eleger um prefeito, né, negro, uma prefeita negra. E isso se repete também em relação à Câmara. A gente teve alguns vereadores eleitos, vereadores e vereadoras eleitas, oriundos do movimento sindical e outros oriundos do movimento negro, que estão compondo, né, passam a compor a Câmara de Vereadores a partir do próximo ano, mas em percentuais, né, continuamos repetindo, né, esse mesmo erro, esse mesmo sistema contraditório, né, de representatividade, uma população de 82% de negros, né, autodeclarados negros, e uma representatividade, né, infinitamente pequena, né, de vereadores e, né, e de governança como um todo, né, na cidade. Isso reflete justamente o tipo de aplicação das verbas, né, que são destinadas, né, a que são destinadas essas verbas. Então, a gente consegue perceber, né, o ciclo vicioso, né, de investimento nos grandes centros, né, como a gente pode dizer assim, nos locais de maior fluxo de turista, né, e os bairros periféricos continuam, né, sem investimento, continuam passando pelo mesmo processo de discriminação e de condição de vida, né, de subcondição de vida que a gente está acostumado. Claro, a gente sempre fala sobre essa importância da representatividade negra na política e você faz essa conexão direta com a situação econômica, com a situação de trabalho, que acabamos chegando por conta dessa falta de representatividade de fato. Gilene, seguinte, vamos chamar aqui agora às 4 horas da tarde, vocês vão acompanhar aqui na TVT a live Racismo Estrutural, Mito da Democracia Racial e o Papel dos Sujeitos Brancos. Às 4 horas aqui em ponto, uma live organizada pela Nacional da CUT, pela Central Única dos Trabalhadores Nacional,
E é isso, eu já preciso ir encerrando, inclusive. Gilene, muito obrigada pela participação. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade, um pouco mais, e muito obrigada pela participação, viu? Um beijo para você. Obrigada pela oportunidade e eu convido a todos a assistir a nossa live, agora 16 horas.